O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação da explicação de Jesus a respeito da parábola das sementes e do semeador. Na parábola do semeador, Jesus mostra que existem várias formas de nós recebermos a palavra de Deus. A pessoa que recebe a pregação da palavra de Deus, mas nem sequer prestou a atenção com o intelecto, ou seja, a palavra foi semeada, tentaram falar para você, mas você estava com a cabeça em outro lugar. Ou você entendeu na hora, mas depois não fixou na sua inteligência. Essa é a palavra, essa é a semente que é levada pelo passarinho, não é? Ou seja, é um problema de inteligência. Nós, a primeira coisa que temos que fazer com a palavra de Deus é acolhê-la com a inteligência. É por isso que muita gente que quer ter fé, mas não estuda, não se aplica com o intelecto para conhecer as coisas de Deus, mínimo conhecimento das coisas de Deus, nem que seja o conhecimento catequético das coisas de Deus, né? Os santos, nós temos vários receber. Agora, depois que recebeu a semente, ela brota quando atinge a vontade. A palavra de Deus então sai da inteligência, você então acolhe com a vontade, e então você diz: sim, é isso, eu quero, eu amo isto. E com a vontade você então resiste, que a mudança de vida exige. A semente que cai no pedregulho e vem o sol causticante quer matar a semente, mas ali que você resiste com um ato de vontade, diz: Jesus, eu vos amo, eu abraço a cruz, eu quero, sim, está doendo mudar minha vida, mas eu quero mudar, está doendo vos amar, mas eu quero amar. E depois que então a semente, acolhida pela inteligência, abraçada pela vontade, fez o seu caminho, aí você tem que dar um outro passo, que é que você precisa reordenar um pouco, pacientemente, as suas paixões, porque a inteligência e a vontade são na alma. Você é de Jesus, a sua inteligência entendeu, fé, sua vontade quis, amor, mas a criançada do andar de baixo, ou seja, as paixões, a raiva, os desejos de prazeres, a inveja, o ciúme, a vaidade, a insegurança,
essa criançada do andar de baixo, as paixões, eles não estão necessariamente evangelizados. E aí você precisa de um tempo para catequizar essas crianças. É o espinheiro. O espinheiro na vida que você, então, pode sufocar a palavra de Deus por causa das preocupações da vida, ou seja, aquela guerra das paixões dentro de nós. Como falava São Tiago ontem, na sua carta, na segunda leitura da missa de ontem. Guerra que as paixões realizam dentro de nós. Passado isso, a pessoa dá fruto, e dá o fruto da caridade, dá o fruto do amor. Essa foi a parábola do semeador e das sementes. E aí Jesus então emenda no Evangelho de São Lucas a seguinte palavra: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, mas ao contrário, coloca no candeeiro, num candelabro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Isso quer dizer que um cristão que recebeu a palavra de Deus desse jeito que está lá na parábola do semeador, ele vai brilhar. Você não precisa ser pregador, não. Você não precisa ter um microfone na mão. Se você mudar de vida, as pessoas notarão que você mudou de vida, e você será sal da terra e luz do mundo. Essa é a expressão que Jesus usa no Evangelho de Mateus. Isso quer dizer que todo cristão que verdadeiramente acolheu a palavra de Deus, que verdadeiramente começa a dar fruto, esta pessoa, ela é evangelizadora. Pode ser a mais humilde dona de casa ou um varredor de rua. Quando ele é verdadeiramente cristão, numa conversa, numa atitude, num jeito de ser, num gesto de caridade, as pessoas notam, as pessoas veem, e aí a reação vai depender, não é, das outras pessoas. Ou seja, pode ser que as pessoas vejam e se convertam, pode ser que as pessoas vejam e odeiem. Os mártires que nós hoje celebramos, né? O primeiro deles, que é nomeado Santo André Kim Taegon, foi um jovem padre de 25 anos, que nasceu na Coreia, depois foi educado em Macau, que é uma colônia portuguesa, então algum português ele ouviu na vida, né? E depois voltou para evangelizar a Coreia secretamente, porque o cristianismo era proibido, e ele teve muita eficácia. Ele foi lâmpada que iluminou, mas iluminando e salvando alguns, ele também iluminava e fazia despertar o ódio em outros. É necessário a gente notar isso, que toda ação tem uma reação, não é? O que é que nós queremos com a evangelização? Você quer evangelizar o Brasil? Eu também quero. O que é que a gente quer evangelizando o Brasil? Gente, nós queremos mudar uma nação, um país. E mudando o Brasil, nós estamos mudando o mundo, porque na geopolítica, o Brasil é uma peça importante e estratégica. Nós católicos queremos evangelizar o Brasil e mudar o jeito do brasileiro pensar. Toda ação tem uma reação. Os brasileiros vão começar a ser mais católicos, vão começar a se comportar de forma mais cristã. Você acha que o pessoal da cultura da morte, o pessoal anticristão, o pessoal que está há séculos trabalhando para implantar uma cultura destruidora da vida, da família, dos valores cristãos, vocês acham que eles vão ficar quietinhos? Não. Se você é luz,
aquilo vai ter uma reação. Então, isso nos indica que nós precisamos fazer a tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? A tarefa de casa está lá na parábola do semeador. Inteligência, conhecer cada vez mais a doutrina de Deus, a palavra de Deus, as coisas de nosso Senhor. Segundo, abraçar cada vez mais com a nossa vontade a cruz de amar Jesus, mudando nossa vontade e verdadeiramente querendo o que Deus quer, como Deus quer, quando Deus quer, unindo nossa vontade à vontade dEle. E então ir aos poucos, catequizando, amansando, né? Pedagogicamente conduzindo as forças das nossas paixões na direção daquilo que é a verdade da fé e do amor que nós vimos com a inteligência e abraçamos com a vontade. Uma vez que a gente faz isso, então, se nós progredirmos nisso, estaremos prontos cada vez mais para ser a luz e para morrermos mártires, se for necessário. Porque esse negócio de evangelizar é muito bonito de ouvir, mas evangelizar, vejam, os grandes missionários e evangelizadores, a maior parte dos evangelizadores e missionários que nós celebramos no calendário litúrgico da igreja, tem as suas vestes tingidas de sangue. Esse negócio de evangelizar tem uma reação. E às vezes o sangue é explícito, fora, às vezes o sangue é secreto, sofrimentos internos, coisas que a gente tem que dar. Mas sabendo que o diabo não fica nada contente quando a gente começa a brilhar. E é por isso, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Ou seja, como você está colhendo a semente, é com profundidade ou é só uma pequena aventura? Você está querendo realmente mudar seu coração? Por quê? Porque quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquele que pensa ter. Ou seja, na hora da provação, na hora que vier o martírio, na hora da encruzilhada de chegar e dizer, escolhe Jesus ou a idolatria, quem escolher Jesus, porque ouviu a palavra de Deus com profundidade, esse vai ser acrescentado. Mas quem ouviu com superficialidade, achando que aquilo era simplesmente um gostinho e uma devoção, até isso vai ser tirado. Então que nosso Senhor nos conceda a graça de mudarmos o nosso coração. Como que muda, Padre? Primeiro, exercício da fé, a inteligência, cada vez mais. Senhor, eu quero crer. Uma vez que você vai vendo as coisas, você vai enxergando que tem coisas que você tem que mudar a sua vontade, que a sua vontade tem que dizer sim, tem que se conformar a Jesus, tem que ser a vontade dEle. Senhor, eu quero aquilo que vós quereis, aquilo que quando vós quereis e como vós quereis. E uma vez que a inteligência e a vontade, na fé e na caridade, estão bem aplicadas a Jesus, nós vamos nos purificando interiormente, nos reordenando interiormente, né? Aquelas raivas, aqueles prazeres, aquelas coisas que a gente fazia, das paixões que faziam guerra dentro de nós, então as coisas vão funcionando. São Tiago dizia ontem, na segunda leitura, por que é que nós temos essas guerras dentro de nós das paixões? Porque não pedis, ou seja, você não reza e não pede a Deus. Aliás, diz São Tiago, pedis, mas pedis mal. Ou seja, vocês rezam, mas rezam mal, porque rezam pedindo somente os seus prazeres. Você vem para a igreja e só pede para Deus os seus caprichos. Você não pede para Deus aquilo que você sabe que vai contrariar a sua vontade, contrariar as suas paixões. Você não pede uma transformação interior. Então peçamos, aproximemo-nos desse altar e peçamos a Deus a transformação que Ele quer de nós. Ele quer nos dar. Nós não estamos pedindo um milagre hipotético de levantar alguém da cadeira de rodas. Nós estamos pedindo um milagre certo. Deus quer
nos dar a transformação interior que fará de nós os grandes santos que Deus quer que nós sejamos.